Oi, gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Janaína Freire, a internacionalista pelo mundo. Se você ainda não me segue nas redes sociais, segue aqui na tela. E hoje nós temos uma convidada especial aqui no canal, que é a Vivi. Muito bem-vinda aqui no meu canal, Vivi. Estou muito feliz de receber você aqui hoje. Oi, Jana. Oi, pessoal. Muito obrigada. Para mim é um prazer enorme estar aqui falando com vocês e eu tenho certeza que vai ser muito legal. Tenho muitas coisas para contar. Hoje nós temos uma temática muito interessante para trazer para vocês, principalmente para os seguidores que são da área de fisioterapia e querem fazer estágio no exterior, tá, pessoal? Então, é um passo que vocês vão dar na carreira internacional de vocês, começando por essa experiência que muitas pessoas não sabem o que solicitar, o que vai precisar ser feito, e ela vai trazer todo o passo a passo aqui para vocês e assim, vamos conhecer um pouco do background da menina, porque ela tem muita coisa interessante para compartilhar. Traz um pouquinho da sua história aqui, Vivi. Bom, pessoal, eu me chamo Viviane Brenaisen, sou fisioterapeuta e eu tive a minha primeira oportunidade internacional em 2014 para uma graduação sanduíche que foi feita lá nos Estados Unidos, na University of Montana. Eu passei 1 ano e meio lá na University of Montana e durante as férias de verão dessa faculdade, né, que eu fui fazer lá, eu fui buscar um summer job. Na época eu nem sabia que eu estava buscando um summer job, não sabia nem o que era isso, mas na própria universidade eu aprendi como construir um currículo, como fazer uma cover letter, como mandar e-mails, enfim, como buscar vagas e criar vagas. Mandei e-mail para várias universidades lá nos Estados Unidos, até que eu fui aceita para um summer job na University of Southern em Califórnia, na Califórnia, nos Estados Unidos também, onde eu passei 3 meses como assistente de pesquisa. Então, eu passei esse tempo lá, trabalhando na área também de neuro, tá? Para quem não... Acho que vocês não sabem ainda, mas agora vocês já sabem, a minha área dentro da fisioterapia é a fisioterapia neurofuncional, então, eu só trabalho com paciente neurológico. Então, desde aquela época, eu já fui construindo uma carreira voltada para fisioterapia neurológica. Na época, eu não sabia, mas eu estava indo para um dos maiores centros de pesquisa na minha área no mundo. Então, foi uma oportunidade incrível para uma aluna que ainda era de graduação, de estar vivendo tudo isso, estar vivendo um laboratório de alta tecnologia, estar criando network com as pessoas que escrevem as guidelines para reabilitação em pessoas com AVC, pessoas com Parkinson. Então, foi, assim, uma experiência incrível. Na época do estágio, eu tinha 20 anos, então eu era muito nova, tudo que eu vivi lá impactou de forma muito grande na minha história de vida e na minha carreira como um todo. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu terminei a minha graduação, passei na residência logo depois, e durante a residência eu falei assim, com certeza deve ter algum jeito de eu viver mais coisa lá fora. E foi aí que eu decidi começar a buscar um estágio profissional na área da fisioterapia no exterior, e acabei indo em 2018 para essa terceira oportunidade na Next Step Orlando, lá em Orlando, né, nos Estados Unidos também, e passei 3 meses trabalhando nessa clínica, estagiando nessa clínica, com pessoas com lesão medular, que era uma área que eu estava querendo me especializar ainda mais. Então, foi sensacional, foi incrível, e foi isso, né? Desde então, a mente só pensa em estar indo para fora, voltando, ter essa liberdade para poder ir e vir e montar uma carreira múltipla, que seja a minha cara, que combine comigo e que seja só minha. Ninguém pode tirar isso de mim. Isso é muito interessante, Vivi. Gente, eu vou deixar o arroba dela aqui na tela, né, para vocês conhecerem mais do trabalho que ela vem desempenhando nas redes sociais, que é muito interessante. E o que me chama muita atenção na sua história é assim, muitas pessoas pensam que só existe uma forma de ir para o exterior. E você trouxe aí várias coisas que você fez na construção da sua carreira, que assim, não precisa você esperar o momento perfeito para cada coisa. Em cada fase da nossa vida, a gente pode estar adequando algum momento que vai ter uma oportunidade, só que a gente precisa buscar. E me chamou muita atenção que você teve muita criatividade com isso, sabe? Muita resiliência, porque quantas pessoas não dizem assim, não, isso é tão difícil, ai, minha área da saúde, não tem como. E você é a prova de que, assim, quanto mais a gente vai atrás das coisas, mais coisas chegam na nossa carreira. E eu queria muito que você começasse a falar desse tipo de oportunidade internacional, que é um estágio, porque, na minha opinião, eu que fiz estágio fora, vi a diferença que faz na vida de uma pessoa. Sem dúvida, o profissional fica muito mais completo. Com certeza. Esse estágio, né, foi um estágio, assim, que
eu pude experimentar muito mais de como é a fisioterapia naquele país. Por mais que eu já tivesse ido para os Estados Unidos, da primeira vez eu fui como aluna. Então, a minha visão de aluna ainda não era tão ampla como a visão de profissional. Então, eu já tinha experimentado a vida profissional do fisioterapeuta aqui no Brasil, e agora eu estava inserida lá nos Estados Unidos, vivendo isso dentro dos Estados Unidos. Então, eu consegui conversar com fisioterapeutas, saber como foi para eles a formação deles, saber as formas de especialização que tem no país, as formas que funcionam os convênios de saúde lá. Então, eu comecei a entender muito mais do país. Então, é um tipo de intercâmbio que eu recomendo muito para quem até no futuro tem o interesse de imigrar para aquele país. Geralmente aparece muita gente para mim falando, Vivi, eu não faço ideia de qual país eu quero ir, eu só sei que eu quero ir para fora, quero imigrar, quero ir para outro país, e eu acho, né, eu sempre recomendo que a experiência profissional vai te ajudar a decidir esse país. Então, fazendo a experiência profissional, você experimenta 1 mês nos Estados Unidos, 2 meses na Irlanda, 3 meses na Inglaterra, e você experimenta como é a realidade da fisioterapia naquele país, antes de iniciar o processo de imigração e validação, que a gente sabe que é um plano de vida, né? Não é simplesmente algo que você, eu quero agora, depois eu não quero mais, né? Você faz todo um planejamento para poder realizar aquela imigração. Então, quando você tem certeza de como é a sua profissão naquele país, você consegue tomar essa decisão de forma muito mais tranquila. Então, esse tipo de intercâmbio eu recomendo muito para quem pretende imigrar, primeiro ponto. E eu recomendo também para quem pretende ampliar a sua visão clínica, porque, assim, a forma da gente atender aqui no Brasil é muito diferente da forma do americano atender, do tipo de paciente, da forma como o paciente quer ser tratado, do tipo de tecnologia que a gente tem lá. Nós, brasileiros, somos muito criativos, porque a gente tem pouco acesso à tecnologia. Lá nos Estados Unidos eu já experimentei uma realidade completamente diferente. Então, quando eu unia a minha criatividade de fisioterapeuta brasileira, acostumada a passar perrengue, com a tecnologia do americano, eu fazia milagre dentro daquela clínica. Então, isso brilha os olhos, eu crio um network, eu expando as minhas possibilidades. Então, quanto mais você experiencia, e não só a parte profissional, mas a parte pessoal, de você estar se submetendo a uma cultura estrangeira, a uma língua estrangeira, você, sabe, está fora da sua zona de conforto, tendo que lidar com os problemas, tendo que se comunicar com pessoas completamente diferentes de você, isso tudo te traz uma maturidade profissional que até quando você volta para o Brasil, você se posiciona de forma diferente e as pessoas percebem que tem algo diferente. Eu costumo falar para o pessoal, Jana, que, assim, meus pacientes, né, desde que eu voltei, eles, a maioria deles não sabem que eu fui para fora e que eu fiz especialização fora e etc. Mas os valores que eu cobro hoje são muito diferentes dos valores do mercado daqui da região. Então, assim, é muito a mais. E, por algum motivo, eles não questionam, mesmo sem saber que é uma fisioterapeuta que fez coisa fora. Então, eu vejo que é muito do posicionamento, da segurança que eu passo, e tudo isso, não dizendo que foi os Estados Unidos, mas tudo isso foi ter me colocado numa posição em que eu era vulnerável e eu precisava aprender com as outras pessoas. E eu acho que isso acontece em diversos países. Indo viver uma experiência fora, você desenvolve habilidades que você não consegue desenvolver aqui, e isso vai te ajudar na sua carreira. Sem dúvidas. Assim, só de você sair um pouco da sua zona de conforto, que é a sua língua, o que você está acostumado, o que você aprendeu na faculdade durante todo esse tempo, com certeza uma experiência como essa é transformadora na sua carreira, e às vezes os resultados a gente não colhe de imediato, a gente vai colhendo ao longo dessa construção, né? E assim, você falou várias opções aí, vi Irlanda, vi Inglaterra, tá vendo? Vocês podem escolher, né? São muitas coisas, são muitas possibilidades a serem consideradas. E qual seria o primeiro passo para a galera que quer começar a escolher esses países? Certo. A escolha do país, né? É sempre muito complexo a gente falar isso. Eu sempre digo, gente, que o melhor país é o país que se adequa a seus planos atuais, condições atuais e seus planos futuros. Então, por exemplo, se hoje você pretende, no futuro, sei lá, ir para os Estados Unidos, quer ir para os Estados Unidos. Ok, hoje, como é que está o seu inglês? Hoje eu não tenho inglês. Ok, vamos começar a investir no inglês, né? Então, hoje, suas condições atuais ainda não são o suficiente para você ir para esse país. Ok, vamos pensar em outro país. Há um país que não exige inglês, digamos que você tem espanhol. Bora pensar num país de língua espanhola, então, né? Lembrando, gente, não precisa ser fluente, eu não estou falando de fluência aqui, tá? Mas eu estou falando de você ter um mínimo de uma base,
né, para você conseguir entender como vai ser a sua experiência, porque imagina você chegar num lugar em que você não entende o que o fisioterapeuta está conversando com o cliente, o que o cliente fala com você, então você acaba perdendo uma oportunidade incrível de ter uma troca por uma dificuldade de comunicação com aquela pessoa. E as pessoas não esperam que você seja fluente, mas para você aproveitar a sua oportunidade, eu acho que é importante você ter uma base naquele idioma. Então, eu acho que essencial é isso, sabe? Veja qual é o país que se encaixa com suas condições atuais relacionadas à língua, condições atuais também relacionadas a finanças. Eu acho que é importante a gente falar isso, por mais que você não precise pagar para fazer esse tipo de estágio, e a gente vai chegar nisso, né, Jana? É o que eles têm mais curiosidade, eu tenho certeza. Fica até o final do vídeo, pessoal, que vocês vão saber essa parte também. Pois é, você não precisa pagar, mas ainda assim, eu acho um desperdício você viver uma oportunidade dessa e não viajar, não conhecer a cultura, não experimentar coisas lá naquele local. Então, ainda assim, você precisa ter um planejamento financeiro para você poder viver experiências ainda mais incríveis, né? Com certeza. E assim, como eu estava falando para você, Vi, é imprescindível você ter uma boa comunicação, até porque você não sabe o que aquilo vai gerar para você. Por exemplo, no meu caso, do meu estágio, eu fui sem esperar nada, eu fui sem esperar contrato firmado com a OEA, né? Eu fiz, para quem não sabe, eu fiz estágio na OEA em 2017, morando em Washington, D.C., e assim, eu sabia que eu ia ter que arcar com a minha vida, eu sabia de todos os custos, porque eu fiz um planejamento para aquilo ali, mas as coisas que eu ganhei depois daquele estágio, eu diria que nem preço, não teria como estimar, sabe? O networking. Pagava uns 3 mil estágios Muito desse. muito mais, assim, fora as pessoas que eu consegui ajudar, que depois foram fazer o mesmo estágio, a experiência que eu conquistei, eu saí de lá com uma bolsa de estudos para a Coreia do Sul, que não era uma promessa do meu estágio, tá? Ninguém disse lá no edital, olha, você pode sair de lá com uma bolsa. Fora outra bolsa que eu conquistei da UEA, porque foram caminhos que eu fui encontrando ali dentro, que eu fui vendo outras coisas para minha área que eu não sabia que existiam, que aqui na minha zona de conforto não me foram apresentados. Então, assim, quando você sai daquela bolha e vai buscar outras realidades da sua profissão, você não sabe o que você vai encontrar, mas se você souber trilhar esse caminho, com certeza os frutos vão ser interessantes. Isso é uma coisa que eu penso muito, sabe? Concordo 100%. Os frutos sempre vão chegar. Não pensem que sabe, perder tempo. Eu vejo que muita gente fica preocupada, Jana, quando é estudante. Eu recebo muito estudante falando já aqui de cara que estudante também pode viver essas experiências profissionais, esse tipo de estágio no exterior. Não é só para profissional, estudante também pode. E às vezes a pessoa fala assim, mas Vivi, eu vou precisar trancar minha faculdade, eu vou atrasar o início do semestre. São escolhas, gente. Não existe isso de perder tempo de vida para viver uma experiência única que nenhuma universidade vai estar te dando, entendeu? É algo muito seu, sabe? Isso é algo que eu sempre penso, é algo muito seu. Ninguém vai tirar essa experiência de você nunca. É algo, sabe, vai mudar você para sempre, vai mudar as pessoas ao seu redor, vai mudar a sua carreira. Então, é algo assim que só traz frutos bons. Com certeza. E assim, se eles quiserem começar a pensar em documentação, o que eles precisam ter em mente que eles vão providenciar depois que eles terminarem de assistir esse vídeo? O que seria? Pronto. Primeira coisa, para quem quer viver um estágio profissional, é entender quem pode te oferecer um estágio profissional. Então, você está buscando um estágio de prática clínica. Então, você vai atrás de quem? De quem tem serviços de fisioterapia no exterior. Então, você vai atrás de clínicas ou você vai atrás de profissionais. Você pode também estar entrando em contato diretamente com profissionais dos outros países. Eu falo sempre que a gente cria a nossa vaga. Não é como se a vaga tivesse lá, procura-se estagiário de fisioterapia do Brasil, não vai existir isso. Se você jogar no Google estágio fisioterapia, você vai achar várias empresas estrangeiras tentando te vender um estágio. Sim, geralmente vendem estágio, inclusive em ONGs, né? O que não faz muito sentido, porque a ONG você é voluntário, então você paga, né, para a empresa te colocar como voluntário. Mas é isso. Primeiro passo é você saber quem você vai buscar. Então, você vai criar a sua listinha de profissionais e de locais, serviços de fisioterapia. Pode ser clínica, pode ser hospital, pode ser clube de futebol, pode ser resort, pode ser o que for, sabe? Estúdio de pilates. Você vai procurar o que te interessa e montar a sua listinha.
e aí você vai entrar em contato com eles, montando um e-mail muito bem estruturado. Eu tenho certeza que a Jana sabe falar para vocês, né? Acompanhe o canal dela, porque ela com certeza sabe dizer para vocês como montar um currículo forte, como montar uma cover letter forte, como montar um currículo, um e-mail que chame a atenção das pessoas para aquele seu e-mail. Então, vai ser exatamente assim que você vai começar a criar uma ponte com aquele local para conquistar o seu estágio lá fora. Foi assim que eu consegui no meu último estágio, mandei para várias pessoas, então, desde agora eu vou dizer que você vai receber muito não, e quanto mais você recebe não, mais você vai ficar animado, excitado, feliz com o sim que você recebe, porque, na verdade, você só precisa de um sim. Um sim. Só um sim. Então, não desanima quando receber não, porque vale a pena 100%, tá? Então, é isso. Você vai precisar de um e-mail, de um currículo e de uma cover letter, e vai entrar em contato com esses lugares, né, se disponibilizando para realizar um estágio lá. Uma coisa que eu estava conversando com a Vivi, pessoal, é que, assim, muitas vezes, é claro que você pode ir com visto de turista, dependendo do país, dependendo do tempo que vocês pretendem ficar, né? E, assim, é uma experiência impagável em vários sentidos, mas a gente também estava conversando que vocês podem tentar com outras possibilidades alinhadas a isso. Por exemplo, tentar aqueles vistos de curso de inglês, que aí alguns países oferecem, por exemplo, Estados Unidos oferece, Canadá oferece, Irlanda, Alemanha tem o curso de alemão também, Austrália, Nova Zelândia, todos têm cursos de inglês. Nem todos você pode trabalhar oficialmente, né? Mas digamos que algumas clínicas, como ela estava me explicando, não fornecem esse documento para que vocês tirem um visto de trabalho temporário. Então, quando vocês alinham essa experiência, vamos dizer assim, que no outro expediente, um vocês estudam, outro vocês fazem essa experiência, pode ser até mais completa, né? E aí vocês não precisariam dessa clínica para dar um documento e sair o visto. Vocês simplesmente chegariam, ó, eu vou estudar inglês aqui, eu vou estudar o idioma do país durante esse período de tempo, e vocês acabariam tendo uma experiência bem mais completa. Num horário, idioma, no outro horário, estágio. Você já viu muita gente fazer essa experiência? Muita gente. Inclusive, é o que eu recomendo, né, para as pessoas que me acompanham lá no Instagram. Era para falar Instagram. Corta no problema. Inclusive, é o que eu recomendo para o pessoal, exatamente isso. Se você já vai para fazer um curso de inglês, às vezes o pessoal também vai para ser au pair, né? Então, Vivi, já vou para fazer au pair, já vou fazer um curso de inglês, tem como eu associar e viver um estágio? Com certeza. Inclusive, eu acho que vai fazer seu curso de inglês e seu estágio valer muito mais a pena, né? Porque você vai estar vivendo as experiências na físio. E, Jana, uma coisa que eu falo é que até em viagens curtas, sabe, viagens de férias mesmo, vale a pena você entrar em contato, nem que seja para fazer uma visita a um local, para conhecer os facilities, né, conhecer a clínica, conhecer aquele hospital, fazer como se fosse uma visita técnica, porque você cria network, você vê coisas, sabe, você volta para o país inspirado, com coisas novas que você coletou lá. Então, até em viagem de férias, vale a pena você estar entrando em contato com esses lugares para fazer visitas. Imagina quando você já vai passar 3 meses, 6 meses estudando inglês, e pode aproveitar para estar vivendo uma experiência, ou mais do que uma, né? Porque eu acho assim também, Jana, não sei se você concorda comigo, mas não faz muito sentido você passar um ano na físio isso, né? Talvez em outras áreas faça sentido, mas passar um ano ganhando experiência profissional no mesmo lugar como estagiário. É muito mais interessante que se você for fazer um intercâmbio de 1 ano de inglês, por exemplo, você viva pequenas experiências em vários locais diferentes. Então, 3 meses em um local, 1 mês em outro, 2 meses em outro, você vai criando vários contatos. Isso te ajuda, como eu falei mais cedo, a entender como é que a fisioterapia funciona naquele país. E vai que você gosta e decide migrar depois e ficar lá trabalhando como fisioterapeuta. Era o que eu ia falar, assim, você nunca sabe o que vai acontecer depois, você nunca sabe as consequências daquele seu contato, sabe, assim, se aquela pessoa vai querer que você fique ali, ou que tem alguma coisa para revalidar o seu diploma no país e você ficar para sempre, ou você simplesmente não se identificar com o país, procurar um outro lugar. Gente, assim, nada é perdido, e eu diria que não sei quanto tempo você que está assistindo o vídeo pretende passar na experiência. Mas, como ela estava dizendo, às vezes as pessoas pensam, eu vou trancar 1 ano de curso. Gente, esse 1 ano você ganha tanto, que quando você volta, você fala assim, nossa,
Como é que eu volto no tempo? Porque aquele ano foi muito proveitoso em termos de vida. Você aprende muito o idioma da sua área, né? Tem que levar isso em consideração. Às vezes você tem um inglês comum, um inglês de bar, vamos dizer assim, e quando você chega ali na clínica, você está praticando inglês técnico, inglês muito específico, que talvez fosse mais trabalhoso você conseguir estudando em casa, estudando no curso, não sei, né? Depende de cada um isso aí. Sim, mais custoso também cursos, né? Cursos específicos para o inglês médico, a gente chama de inglês médico, esse inglês técnico na área da saúde. Então, custaria muito mais você estar aprendendo ali de graça. E assim, fora as viagens, fora essa questão de se relacionar com pessoas de diferentes culturas, que eu acho que isso é impagável. Você aprende muito sobre a vida, você amadurece, você ganha muita independência pessoal. E assim, a financeira vem depois, né? Porque como a Vivi falou, ela até melhorou aí a questão dos atendimentos, trouxe essa credibilidade, só que as pessoas nem sabem que ela fez tudo isso, e mesmo assim já mudou a forma dela atender as pessoas. Então, eu vejo essa oportunidade, Vivi, como algo imperdível para quem está na área e para quem está querendo dar um gás, sabe? Fazer outras coisas, buscar outras oportunidades e ampliar a mente naquela área. Com certeza. Eu digo para você que está assistindo aqui, vai mudar a sua vida, sabe? Mudou a minha vida, por isso que hoje, olha só, o negócio foi tão impactante que não mudou só a minha vida, como está me ajudando a mudar a vida de outras pessoas, e você é uma dessas pessoas que está assistindo. Porque se eu nunca tivesse vivido isso, eu não estaria aqui hoje falando para você que é possível viver isso também, e falando com certeza vai mudar a sua vida. Então, gente, sabe, vão lá e façam. Não fiquem pensando, mas eu não tenho inglês, mas eu não tenho isso, mas vai lá e faz, experimenta, que vai dar certo, né? Tem tudo para dar certo e vai valer a pena. E assim, pessoal, essa coisa do inglês é planejamento a longo prazo. Isso é uma coisa que eu falo sempre. Eu sei que eu quero fazer em 2025. Coloca como meta até 2025 você ter um inglês razoável, ou não, é 2023, ou não, é daqui a 6 meses. Isso é uma questão que a gente faz um planejamento e as coisas acontecem, tá bom? Então, e só para o pessoal saber, não precisa fazer nenhuma prova de proficiência, tá? Os locais, no máximo, eles marcam uma entrevista com você, e nessa entrevista eles dão uma avaliadinha de como é o seu nível de comunicação, mas não precisa fazer nenhuma prova de proficiência para fazer esse tipo de experiência lá fora. Isso facilita tudo, tá, pessoal? Porque um exame de proficiência você teria que se preparar um pouquinho mais, né? Se organizar, investir no exame. Então, é muito simples o processo, vocês só precisam organizar essa documentação de forma correta, de forma estratégica e aplicar o máximo possível, porque as chances estão aí. É só um e-mail que pode mudar a sua vida. Perfeito. É um e-mail bem escrito que muda tudo, muda tudo. Então, se joguem, galera. É isso, Vivi. Muito obrigada pela sua participação aqui no canal. Queria muito agradecer esse conteúdo incrível que você está deixando para o pessoal que vai assistir aqui o vídeo. Gente, sigam ela no Instagram, não deixem de acompanhar esse conteúdo precioso que ela joga todos os dias nas redes sociais, que eu sou fã, né? E espero ter você aqui muito mais vezes com outras novidades. Pode contar comigo, Jane. Muito, muito obrigada. Também quero te parabenizar pelo seu trabalho. Muda vidas. Tamo junto nessa, então pode contar comigo. E, pessoal, sejam bem-vindos lá na minha página, tá? Sintam-se à vontade, sintam-se em casa. E a gente tá aqui para agregar, tá? Tanto eu quanto a Jana. É isso aí, gente. Se precisarem de qualquer coisa, vocês já sabem onde nos encontrar. Vou deixar os 2 arrobas aqui na tela, tá? Não se esqueçam de deixar o like de vocês aqui no canal, que é muito importante para compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, outras pessoas terem mais acesso. E se inscrevam aqui no canal também, tá bom? Não esqueçam. Então, um beijo e até o próximo vídeo, gente. Até mais, pessoal.